nós temos o seguinte, ó, a função ela é contínua em A, se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Então você tem que verificar a existência do limite, se a função está definida em A e se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. F de A está definida, limite de f de x existe e limite de f de x é igual a f de A. Tá certo? Com relação ao gráfico da função, o que você verifica é se a função tem um buraco, tem um salto, tem alguma falha, né? É isso que você tem que buscar. Certo, então na primeira definição aqui a gente está falando continuidade no número A, né? Então a função é contínua em A quando o limite de f de x para x tendendo a A é igual a f de A. Isso é a primeira definição, né? A segunda definição, aí ele vai mostrar para você algumas soluções para alguns exemplos de função, te dá alguma interpretação gráfica, né? Te dá alguma interpretação gráfica. E depois você tem continuidade à direita e à esquerda, né? Deixa eu jogar minha tela para você, que aí você vê o que eu estou olhando também, né? Se você quiser acompanhar. Isso. Aí a segunda definição é que eu acredito que deve ser o que você está mencionando. Então aqui a gente tem a definição de continuidade em intervalo. Então se f é contínuo em todos os números do intervalo, você pode dizer que a função é contínua no intervalo, né? Então você tem que verificar a continuidade para cada número do intervalo, né? Então a ideia é assim, ó. Deixa eu pegar aqui a minha planilha, né? Então imagine quando você considera o limite de f de x igual a f de A para x tendendo a A, se você consegue verificar que isso é verdadeiro, você mostrou que f é contínua em A. Agora, se você mostrar que isso aqui é verdadeiro para todo A em algum intervalo, aí então a continuidade é no intervalo, né? Então, por exemplo, imagine que você tem uma função, e aí eu vou pegar um caso relativamente simples para a gente poder verificar. F de x igual a x ao quadrado. Considere um intervalo de definição x pertencente a menos 1 até 1. Então eu estou querendo considerar apenas nesse intervalo. Tá certo? O que você tem que verificar? A pergunta é, essa função ela é contínua no intervalo fechado que vai de menos 1 até 1? Essa é a pergunta. Então o que nós temos que verificar? Nós temos que verificar se a função ela é contínua para cada A pertencente ao intervalo. Então, primeiro, se A pertence ao intervalo aberto, vou colocar o intervalo aberto aqui, depois eu penso nas extremidades, tá bom? Então, imagine um intervalo aberto entre menos 1 e 1. Se o A pertence a isso aqui, então você tem a reta, o menos 1 está aqui, o 1 está aqui. Imagine que o A é qualquer número aqui dentro. Então, o que acontece com a função x ao quadrado? Então, sabemos que para qualquer A aqui, para qualquer A pertencente a esse intervalo, f de A é igual a ao quadrado. Tá certo? Tá definido lá, não tem problema nenhum. Agora, além disso, nós temos o quê? O limite. Quando x tende a A. Isso para A aqui, tá? Para A nesse teu A.
O limite quando x tende a A da função x ao quadrado, bom, nós já vimos lá pelas regras de limite, etc., que o limite para x ao quadrado, quando x tende a A, é igual a A ao quadrado. Bom, mas aí quer dizer que o limite é igual a f de A. Se você tem essa igualdade, então você pode dizer que a função é contínua para cada A pertencente ao intervalo aberto. Então, portanto, f é contínua em -1 até 1, intervalo aberto. Falta verificar nas extremidades, o -1 e o 1. O -1, você vai verificar um limite lateral pela direita. E o 1, você vai verificar um limite lateral pela esquerda. Mas, como a função foi escolhida, uma função simples, né? Nós temos que os limites x tendendo a -1 pela direita é igual a 1 e o limite x tendendo a 1 pela esquerda da função x ao quadrado também é igual a 1. Como isso aqui é igual a f, né? Esse aqui é igual a f de -1 e esse aqui é igual a f de 1, então a função ainda é contínua no -1 pela direita e ela é contínua no 1 pela esquerda. Logo, a função ela é contínua no intervalo aberto e contínua e lateralmente, né? Contínua pela esquerda no 1 e contínua pela direita no -1. Então, portanto, f é contínua pela direita em A igual a -1 e f é contínua pela esquerda em A igual a 1. Ele colocou continuidade à direita em um número A, né, quando x tende a A pela direita. Continuidade à esquerda quando x tende a A pela esquerda. Então, acho que nós fizemos certinho, né? A direita de A, porque o limite aqui é -1 pela direita, e aqui pela esquerda de 1, porque é 1 pela esquerda. Vamos continuar aqui com a nossa resolução de exercício ali da parte de revisão, né, do capítulo 2. Então eu gostaria de fazer mais dois exercícios aqui dessa parte e a gente discute um pouco. Acredito que entre um pouco de teoria também nessas resoluções, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou fazer aqui o exercício número 10 e o exercício número 11, tá certo? O exercício número 10 aqui ele pede, né, para que você escreva uma expressão para a inclinação da reta tangente à curva de uma função y igual a f de x, né, no ponto a f de a. Então aqui, né, nós vamos utilizar a ideia de derivada, tá? A derivada porque ela tá ligada com a ideia aí de inclinação da reta tangente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E depois nós vamos usar aí vamos usar essas ideias para poder resolver o exercício número 11. O exercício número 11 é interessante porque ele fala sobre velocidade instantânea, né? Então a velocidade instantânea está diretamente ligada com a reta tangente à curva do gráfico de uma função, né? No caso, a velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente, tá bom? Então vamos pegar a nossa folha. Então considere uma curva y igual a f de x e considere um ponto a f de a. E a ideia aqui é que você escreva a equação da reta tangente a essa curva no ponto
A, F de A, tá? Vamos lá, vamos tentar. Então, o que nós temos que fazer, né? Então, eu vou fazer aqui um esquema só para ilustrar, tá? Então, eu vou colocar os eixos aqui, né? Imagine que esses são os eixos cartesianos. E eu vou fazer o traço aqui de uma função, não vou me preocupar muito, né? O traço aqui a mão livre, se eu precisar depois eu vou corrigindo o traço, tá? Não vou ficar muito preocupado com isso. Mas imagine que você tem uma função assim, né? E o que nós queremos é traçar, né? Vamos dizer que esse aqui é o ponto que tem coordenadas A, F de A, né? F de A. Aí tem um pouquinho de boa vontade aí, porque o gráfico está sendo feito à mão livre, mas esse é o ponto. Eu quero traçar a reta tangente aqui, tá certo? Eu quero traçar uma reta tangente aqui. Bom, aí a gente tem que lembrar lá, a gente tem que lembrar o seguinte: qual é a equação, né? Equação da reta tangente, né? Da reta tangente. Bom, primeiro, qual é a equação de uma reta? Qual é a equação de uma reta se você conhece a inclinação da reta e conhece um ponto? Então, a gente sabe que y menos y0 igual m que multiplica x menos x0, né? Então, o x0 e o y0 é o nosso ponto, O m é a inclinação da reta. Então, se você conhece a inclinação da reta e você conhece um ponto com coordenadas x0 e y0, essa é a equação da reta. Então, aqui é uma equação da reta, uma reta qualquer. Se você quer a equação da reta tangente, então você vai pegar aqui o m e vai trocar pela inclinação da reta tangente, que no caso é a derivada da função calculada em A. Então, a equação da reta tangente y menos y0 igual a derivada calculada em A, que multiplica x menos x0. Para ficar tudo parecido aqui com o que o nosso problema está fornecendo, vamos substituir aqui o y0 e vamos substituir o x0. Vamos colocar ali o A, que é o x0, e vamos colocar o f calculado em A, que é o y0. Então, essa é a equação da nossa reta tangente. A equação de uma reta qualquer, a equação da reta tangente. Por exemplo, vamos dizer que você tem aí uma função f de x igual alguma coisa simples, x ao cubo menos x ao quadrado mais 1, por exemplo. Pronto. Aí vamos escolher um ponto. Qual o ponto que a gente pode escolher? Vamos escolher um ponto com coordenadas 1 e 1. 1 e 1. Olha só, você conseguiu perceber que 1 e 1 é um ponto que está no gráfico dessa função? Se você substituir o x por 1, ó, observação. F calculado em 1, aí você substitui 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 1. Então, ó, 1 menos 1 mais 1 igual a 1. Então, o ponto com coordenadas 1 e 1 pertence ao gráfico da função. Pertence ao gráfico da função, tá bom? Agora, vamos calcular a derivada dessa função. Vamos calcular a derivada dessa função. A derivada de uma função polinomial é fácil, né? X ao cubo, derivada 3x ao quadrado menos x ao quadrado, menos por causa desse menos aqui, x ao quadrado, a derivada 2x, derivada da constante é 0. Então, essa é a derivada, Agora, qual é o valor da derivada em A? F calculado em 1, f', né? F' calculado em 1, a derivada calculada em 1. Se aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, então vai ficar 3 menos 2. E por coincidência, a derivada também vale 1. Então, a inclinação da reta tangente é 1. A inclinação da reta tangente é 1, tá bom? Agora, qual é a equação
equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Bom, lembrando do que nós fizemos agora, y menos f calculado em A igual derivada calculada em A que multiplica x menos A. Então, y menos, quem é o f de A? O f de A é 1 aqui, né? Então, f calculado em A é 1, igual. Qual é a inclinação? Qual é a inclinação? Pô, com esse desse aqui deu 1 também. Então, 1 aqui e x menos 1. Foi tudo coincidência, tá, gente? Então, ó, y menos 1 igual x menos 1. X menos 1. Então, y é igual menos 1 aqui, y é igual a x. Então, essa é a equação da reta tangente. Bom, aqui nós podemos pegar lá aquele nossa calculadora gráfica para conseguir traçar o gráfico dessa função e verificar se nós acertamos, né? Vamos fazer isso. A nossa função, vamos traçar a função aqui na nossa calculadora gráfica, x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Mais 1. Então, esse é o gráfico da nossa função lá. A função que nós pegamos como exemplo. Vamos pegar o ponto que nós consideramos, ele tem coordenadas 1 e 1. Vamos ver se ele ficou em cima do gráfico, olha lá. Ficou em cima do gráfico da função, claro, a gente calculou, a gente verificou, né? A gente verificou direitinho. Olha aqui, ó. Esse aqui é o ponto onde eu quero traçar a reta tangente. Qual foi a equação da reta que nós encontramos? Y igual a x. Então, vamos colocar lá y igual a x, e aí você tem a reta tangente. Bom, já que nós estamos aqui, vamos encontrar a reta tangente em mais algum ponto, né? Por exemplo, aqui, o ponto onde o x é zero, né? Quando o x é zero. Pelo gráfico aqui, ó, você olhando para o gráfico aqui, quando o x é zero, parece que a reta tangente é horizontal, ou seja, a inclinação dela é zero. Vamos fazer a continha e verificar se isso é verdade. Então, quando o x aqui for zero, qual é a inclinação da reta tangente? Vamos pegar a outra folha? Vamos verificar aqui na nossa outra folha, ó. Agora, para x igual a zero, temos o que, né? F calculado em zero vai ficar 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 1, que é igual a 1. Então, o ponto que você está considerando é o ponto que tem coordenadas 0 e 1. Bom, a derivada é aquela derivada que você havia encontrado lá na conta anterior. Ela não mudou, né? 3x ao quadrado menos 2x. Daí, se você calcular a derivada quando o x for zero, você vai encontrar zero. Então, a inclinação é zero. Qual é a equação da reta tangente? Bom, a equação é a mesma. Y menos y0 igual a m... vamos colocar o f de A e a derivada, né? Porque daí já fica certinho, né? Então, aqui, ó. F calculado em A menos a derivada calculada em A, x menos A. Para o nosso caso, y menos 1, porque o f calculado em 0 é 1, igual a derivada é 0 aqui, ó, 0, ó, 0, x menos, bom, o a aqui agora também é 0, então aqui ficou 0 também. Então, y menos 1 é igual a 0, porque o lado de cá é 0 multiplicando x menos 0. Então, y é igual a 1. Vamos voltar lá na nossa calculadora gráfica e verificar se é verdade isso aí, que nós encontramos na conta, né? Então, primeiro, o ponto tem coordenadas 0 e 1. Olha lá. Ponto, quando o x for 0, y é 1. E a reta, nós encontramos y igual a 1. Olha lá, reta horizontal, tá bom? E aí, você consegue repetir isso, né? Você pode repetir isso para outros pontos aí, de acordo com o que você imaginar, tá bom?
Então vou seguir e vou resolver o exercício número 11, porque ele tem alguma coisa na mesma linha do que nós falamos até agora no exercício 10, tá? Então o exercício 10 era para você encontrar a reta tangente. O exercício 11, ele pede para você, ele propõe o seguinte, né? Considere um objeto movendo-se ao longo de uma reta com a posição dada por f de t. Então, o f calculado em t, ele vai me dar a posição do objeto, tá certo? No instante t. Aí ele pede para você escrever uma expressão para a velocidade instantânea do objeto em t igual a a, né? E para você falar como pode ser interpretada essa velocidade em termos do gráfico de f. Bom, se você voltar lá, acredito que na seção 2.1 ou na seção 2.2, acredito que na seção 2.1, né? Deixa eu ver aqui, que é o problema da reta tangente. Então, o que ele está pedindo para que você relembre é sobre essa parte aqui, ó. Depois dele falar do problema da reta tangente, ele faz uma interpretação considerando a inclinação da reta tangente, utilizando a velocidade, tá? de um objeto, né? A velocidade de um objeto. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, problema da velocidade. Quando você olha aqui, você tem que a velocidade média é a inclinação da reta secante. Você lembra que no problema da reta tangente, você considera a inclinação da reta secante, e aí você toma o limite e encontra, né, o limite da inclinação da reta secante é a inclinação da reta tangente. Aí a velocidade média é a inclinação da reta secante. O limite da velocidade média me dá a velocidade instantânea, que é a inclinação da reta tangente. Então, a velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente, quando o gráfico é posição versus tempo, tá bom? Então, aqui, ó, velocidade instantânea aqui, ó, é o limite, né? É o limite da velocidade média, tá? Então, o limite dessas velocidades médias quando h tende a zero, tá vendo? É a velocidade instantânea. Então é isso aqui que ele quer que você aplique. Então vamos tentar fazer. Não é aqui, né? É aqui na revisão. Vamos tentar fazer isso então. Vamos pegar outra folha. E então o que ele está falando no exercício 11 lá, o exercício 11 é o seguinte: se você tiver posição tempo f de t, e aí você pode repetir a mesma coisa, y igual a f de t. O que é a velocidade? Velocidade instantânea. É o seguinte, acento aqui, instantânea. Então o que é a velocidade instantânea? Eu vou colocar como INS aqui, né? Velocidade instantânea, ele não fala nada, não, deixa eu ver. Ele não dá nenhuma letra, né? Ele só fala isso. Então tá. Então o que é a velocidade instantânea? Velocidade instantânea é o limite das velocidades médias. Né? Limite da velocidade média quando o t tende a A. É isso, tá? Agora, o que é a velocidade média? A velocidade média, ele é o deslocamento pelo tempo. Deslocamento pelo tempo. Sempre isso, né? Então, uma ideia aqui que você poderia utilizar é o seguinte, né? Então, você pode pegar e calcular o seguinte: o F calculado em T menos o F calculado em A dividido por T menos A. Ft menos F calculado em A dividido por T menos A. Derivada da função calculado em A. T menos A. Tá certo?
Então, o que é a velocidade instantânea? É a derivada da função, quando a função é a posição em relação ao tempo de um objeto. Então, a velocidade instantânea é a derivada da função calculada em A. No caso gráfico, se você pensar graficamente, a velocidade, né? A velocidade é dada pela inclinação da reta tangente no ponto que você está considerando, né? Então imagine que você tem o gráfico de uma função assim, né? De novo, tem que descontar aí, porque a gente está fazendo o gráfico aqui à mão livre, né? Então, imagine que você tem aqui o A, aqui você vai ter o F de A, só que aqui agora é o tempo, né? Aqui pode ser o Y, né? E o que você tem é o seguinte, a velocidade aqui, ó, a velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente. É a inclinação da reta tangente. Vamos ver se eu consigo pôr a reta tangente aqui, né? Para poder simbolizar aí o que nós estamos falando, né? E aí imagine que está tocando aqui no eixo, bem no ponto que nós estamos considerando, tá? Então, essa é um bom ponto para a gente poder pensar, né? Quer dizer, quando você tem uma curva, né? Quando você tem uma função, e aí você pode calcular a derivada da função em um número A. Então, o que é a derivada da função calculada em A? Ela te dá a inclinação da reta tangente. Ela também pode ser interpretada como a taxa de variação instantânea, a variação instantânea daquela função em A. E ela também pode ser interpretada quando a função é dada. A função é a posição de um objeto em relação ao tempo, ela pode ser interpretada como a velocidade instantânea do objeto em A. Tá bom? Então é isso. Então, caros estudantes, sejam todos bem-vindos. Vamos tentar resolver agora aqui o exercício número 35 da seção 2.3, tá? Esse exercício ele usa as ideias ali do teorema do confronto. Aí é bom que a gente discute um pouco mais, tá? O teorema. Vamos lembrar rapidamente o que o teorema faz, ou resumidamente o que o teorema fala, e depois a gente aplica aqui, tá? Mas, em linhas gerais, o que o problema propõe é que você utilize o teorema do confronto para justificar que o limite, quando x tende a zero, da função x ao quadrado vezes cosseno de 20πx é igual a zero. Ele pede para você ilustrar também as funções, ali, o gráfico das funções envolvidas, mas aí a gente pode tentar fazer esses gráficos lá utilizando a nossa calculadora gráfica, né? Talvez fique mais fácil. Então, pegando aqui a nossa folha, a gente vai lembrar ali do limite, né? Então, ele quer que você justifique que o limite, quando x tende a zero da função x ao quadrado cosseno de 20πx é igual a zero. Né? Então, a ideia é você utilizar o teorema do confronto para poder mostrar isso, né? Como observação aqui, eu lembro que o teorema do confronto ele diz o seguinte, ó, se você conseguir mostrar que existem funções f de x menor ou igual a g de x, menor ou igual a h de x para todo x perto do A, né? E que o limite da f de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A, né? Esses limites existem, são iguais. Então, pelo teorema do confronto, você pode afirmar que o limite da função g de x, quando x tende a A, existe e é igual a L. Então, é isso aqui que nós vamos tentar usar, tá bom? Bom, primeira coisa aqui é lembrar o seguinte. Se você tiver qualquer valor de x, para todo valor de x, o cosseno de x, né? Aí, talvez aqui não fosse nenhum note que, fosse um lembre-se que, né? Qualquer valor de x, cosseno de x, ele é sempre maior ou igual a menos 1
menor ou igual a 1. Né? Menor ou igual. Ele fica entre menos 1 e 1. Sempre. Sempre. Né? Isso aí não tem diferença. Da mesma forma, não importa, né, qual o valor de x. Você tem também que menos 1 é menor ou igual que o cosseno de 20πx, que é menor ou igual a 1. Não faz diferença aqui qual é a constante que você está multiplicando o x aqui, tá? O cosseno de 20πx também satisfaz a mesma desigualdade, tá bom? Agora, se você considerar x real, mas eu vou pegar o x diferente de zero. Por que isso? Porque eu vou afirmar que para x diferente de zero, x ao quadrado é maior do que zero. Então, eu vou escrever assim, ó, que aí fica melhor. Quer ver? Se x for diferente de zero, então x ao quadrado é maior do que zero. Ó, isso aí é tranquilo, né, gente? Qualquer valor, qualquer número real que não é o zero, se você eleva ao quadrado, ele é positivo, maior do que zero, né? Agora, se você tem um número positivo e você multiplica em uma desigualdade, a desigualdade se mantém. Então, você pode multiplicar o x ao quadrado nessa desigualdade aqui, ó. Então aí você pode fazer menos x ao quadrado menor ou igual x ao quadrado vezes o cosseno de 20π vezes x menor ou igual que x ao quadrado. Como o limite de x ao quadrado quando x tende a zero é igual a zero, então aí você tem limite dos dois lados, ó. O limite de x ao quadrado tende a zero, mas se o limite de x ao quadrado tende a zero, o limite de menos x ao quadrado também tende a zero quando x tende a zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite de x ao quadrado vezes o cosseno de 20πx, quando o x tende a zero, é zero. No caso aqui, ó, a função menos x ao quadrado está fazendo o papel aqui da função f de x, né? F de x. O x ao quadrado, cosseno de 20πx, é a função g de x. E o x ao quadrado é a função h de x. Você encontrou a desigualdade e você mostrou que o limite da f de x existe, o limite da g de x existe, e esses dois limites são iguais. Então, o limite da g de x existe e é igual ao limite que você encontrou. Tá bom? Então é isso. Então, graficamente, o que a gente tem? Então, vamos pegar aqui a nossa calculadora gráfica. E, deixa eu apagar aqui, né? Não gravar bem isso. Então, ó, eu vou colocar aquelas funções lá que nós encontramos. Ó, menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Vou colocar a função x ao quadrado. Então, essa é a função f de x. Aqui ele pôs g de x, mas eu vou mudar aqui, vou pôr h, porque daí fica parecido com o que nós estamos fazendo. Então, ó, você tem as duas funções que são aqueles limites lá da desigualdade. Agora, o que é a função cosseno de 20 vezes π, não é isso? 20π vezes x, 20πx. Olha lá. Essa é a função cosseno, tá? A função verde aqui é a função cosseno, ó. Função cosseno. Aí eu vou colocar ela vezes o x ao quadrado. Então, eu vou colocar a função... aqui ela apareceu como g, mas eu não quero g aqui. Eu vou pôr uma função p aqui. A função g de x, eu vou colocar como sendo aquela lá que nós trabalhamos com ela. G de x igual x ao quadrado vezes o cosseno
de 20 πx. Vamos ver se dá certo. Aqui tem que ter... Aí, 20 πx. Então, olha só o que que acontece, ó. Olha que interessante, né? Quando você multiplica o cosseno pelo x ao quadrado, o gráfico do cosseno, olha o gráfico do cosseno, como é que é? O cosseno sozinho, ó, o cosseno de 20 πx é o gráfico verde ali, ó. Mas quando você multiplica ele por x ao quadrado, aí ele vira o gráfico vermelho lá, ó. Aí ele fica limitado superiormente por x ao quadrado e inferiormente por menos x ao quadrado. E aí você tem o limite. Aí você tem a convergência do limite. Entendeu? Aí você vai ter a convergência do limite lá, ó. Ele controla o limite direitinho lá, ó. Legal, né? Bonito isso aí, viu? Então é isso, gente.